Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou o professor Rafael e hoje nós estamos aqui na aula de História, que terá como tema a tutela indígena e a participação do negro na sociedade brasileira, certo? A habilidade que a gente vai trabalhar é exatamente isso, discutir a noção dos grupos indígenas, porque em muitos momentos, né, a gente vai em algum museu, a gente sempre vê estátuas, quadros, representantes, figuras históricas, sempre do lado do europeu, buscando sempre exaltar os europeus. Aqui em São Paulo, por exemplo, os bandeirantes, como eles fossem os grandes construtores, por exemplo, do Brasil e de São Paulo, né? O europeu, nunca vendo a visão do negro, do indígena, e tudo isso a gente vai debater. Vamos analisar essa iconografia, pessoal. A questão de tutela, quando uma pessoa pega uma tutela de alguém, o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu pego uma tutela de uma criança, de alguma pessoa, eu vou cuidar dessa pessoa. Então, quando a gente vê a tutela do índio, é o cuidado. Só que esse cuidado tinha interesses além do cuidar. Na verdade, o cuidar aí nem é, na verdade. Será que o indígena precisava ser cuidado? Não, ele vivia aqui tranquilamente, vivia na sua terra, do seu modo de vida, com a sua língua, com a sua cultura. A ideia da tutela era uma questão de imposição, né? Para a gente entender esse quadro, a gente dá todo esse contexto. Uma imposição da religião cristã, né? Então a primeira questão para eles era do ensinamento. Isso fazia parte da contra-reforma que estava acontecendo na Europa, porque vocês lembram, né, de outras aulas aí, que na Europa havia uma reforma protestante, né? Uma reforma protestante, onde estava disputando poder, estava havendo conflitos entre a Igreja Católica e Martim Lutero e outros grupos, né? E outros pensadores religiosos do cristianismo, né? Então a tentativa deles era ter mais adeptos ao catolicismo, e eles vieram para cá buscando que os indígenas fossem convertidos à fé cristã, né? Mas sempre de uma maneira, numa educação violenta, onde ele queria que o indígena negasse sua língua, negasse suas tradições, negasse a sua religião, seu modo de ver o mundo. Vendo esse quadro aqui, né, aqui que foi feito pelo José Ciotti, né, a gente percebe aqui, ó, Maria, né, então a religião muito ligado, né, como houvesse uma permissão divina, uma missão divina dada a esses padres, aos jesuítas. Esse padre no quadro que ele representa o José Anchieta, os índios ali, né, aprendendo passivamente. A questão da mata gentil, você vê ali que tem duas onças ou panteras ali, né, dóceis, né, parecendo um gatinho, né? E o padre ali, como, né, colocando a mão no ombro do indígena, de uma maneira a dizer que ele está guiando, né, de uma maneira pacífica, com amor, com carinho, mas isso não é verdade. Os jesuítas chegavam na paulada, na porrada, literalmente, pessoal. Outra iconografia que a gente vai observar é essa aqui, a pintura da primeira missa no Brasil, né, de Vitor Meirelles, de 1860. Vamos fazer, o que você está conseguindo perceber aí, pessoal? Ó, a gente percebe que no centro do quadro, tô marcando aí para vocês verem, no centro do quadro está a igreja, está os europeus. Na periferia dos quadros, na parte de baixo, tem um índio aqui na parte de cima, mas sempre fora do centro do quadro estão os indígenas, né, os negros, né, as populações que foram ali exploradas pelos europeus e dominadas pelos europeus. E é por isso também, né, e já emendando isso, que nós vamos estar discutindo a participação do negro na sociedade brasileira, né, que muitas vezes é negada, como a gente viu no começo do vídeo, né, pessoal, quando a maioria dos monumentos, a maioria do que a história mostrava, e até os livros de história aí no passado recente mostravam, era só o europeu como algo positivo, como construtor da sociedade brasileira. Só que isso não é verdade. O negro construiu fortemente, com as suas próprias mãos, né, na força do trabalho, na cultura, na culinária, e é extremamente importante na formação do Brasil.
e a formação da população brasileira em si. E tanto com resistentes, como Luiz Gama, né, que foi um intelectual, um advogado, como o Zumbi dos Palmares, né? O negro ele tem uma participação muito forte. E isso é uma disputa que existe há muito tempo na política e na historiografia do Brasil. Por isso que onde tem esse monumento dos bandeirantes, também há o Museu Afro no Parque do Ibirapuera. Nessa questão é a luta dessas dois modos de ver a história. Não que seja errado você ver olhar a história pelo lado do europeu, mas é importante você também valorizar a história dos povos que foram escravizados e dominados. Então é muito importante que a gente valorize a história do negro também, que é responsável pela criação de religiões aqui no Brasil, além da culinária, música e tudo isso, né? Então, para finalizar isso, pessoal, quero que vocês se organizem agora e eu quero que nós vamos juntos, todo mundo, vou estar ajudando vocês, nós iremos debater, né, o papel do negro na sociedade, qual é a importância do negro na sociedade, no que você gosta, seja no esporte que você pratica ou gosta de assistir, na música que você ouve, né, nós vamos achar os negros, né? Onde estão os negros na história do Brasil? Esse é o título que eu quero que vocês coloquem. Onde estão os negros na história do Brasil? E nós vamos colocar aí, fazer um texto em grupo aí, se organiza em grupo de 3 para finalizar essa aula. Beleza, pessoal? Vamos lá!